falar o que não deve. Fica calado, é melhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra fala que o que deve sair da nossa boca, que seja sim, unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim possa transmitir graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Observa que essa passagem, por que eu li o versículo anterior? Porque eu estou falando uma passagem onde o seu contexto fala sobre pecados da língua. Primeiro fala sobre o pecado da língua, no versículo anterior, que nós não podemos falar palavras, qualquer palavra. Depois fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Como? Segundo o contexto, segundo o pecado da língua. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. A palavra maledicência aqui vem nessa palavra aqui, blasfêmia. Falar mal também. Quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus é quem está falando mal do Espírito Santo de Deus. Bem, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Quem se associa ao maldizente corre o perigo de ser corrompido, contaminado. E o apóstolo ele exclui da seguinte forma: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Eu refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Se nós tivéssemos que andar longe das pessoas que cometem essas coisas, nós deveríamos sair do mundo. Então a palavra não diz respeito a essas pessoas do mundo, mas a palavra se refere no versículo 11 o seguinte: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então, procurando preservar os irmãos de serem contaminados com pessoas que praticam tais coisas, pessoas da igreja, que estão na igreja e que estão praticando essas coisas. O apóstolo ele instrui que nós não devemos nos associar com essas pessoas, não devemos comer com elas. Se elas praticam tais coisas, irmãos, foge delas. Por quê? Porque há o perigo de você ser corrompido. As más conversações corrompem os bons costumes, as companhias vai corromper. Não pense você que você é o super-homem. Agora imagina a irmã Lília, senta uma irmã aqui do lado dela e ela começa a escutar e a irmã começa a falar mal. Pois é, deixa eu te contar a última aqui. Lembra daquela irmã? Rapaz, se tu vê como é que ela está agora, a mulher e começa. E se a irmã Lilian, ela conta mais, fala irmã, é mesmo? Diga, não. Pergunto eu, não seria uma cumplicidade? Não está gostando do negócio? Não está gostando da comida podre? Irmão, se você se deparar com uma pessoa que diante de você começa a falar mal dos outros na tua frente, repreende, não aceite. Falou, tá bom, não tem necessidade disso. Em nome de Jesus, não parar. Amém? A pessoa vai ficar sem graça na tua frente, na hora. Amém? É desse jeito, irmão. Você quer ir para o céu? Faça desse jeito. Isso aqui é a Bíblia que está nos dizendo, que está nos ensinando como é que nós devemos
fazer para ir para o céu? Lembra daquele primeiro versículo que eu citei? Quando fala lá que nós devemos nos despojar da maledicência, e depois ele fala que nós devemos desejar como crianças o leite. Já está mostrando que para aquele que nasce já tem que abandonar a maledicência, senão nem vai crescer. Não vai crescer, vai viver a vida todinha dando trabalho para o pastor. Vai ser complicado. Tem um versículo lá em Gálatas 4,19, onde o pastor ele fala: meus filhinhos, pelos quais eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vós. E agora imagina se Cristo não for formado na pessoa, ele vai sentir dor de parto pro resto da vida. Já imaginou? Então abandona a maledicência, sai fora dela, em nome de Jesus. E por último agora, primeiro eu falei a respeito da maledicência, que deve ser abandonada, nós devemos nos despojar, mandar ela embora, ficar longe dela. Amém? Segundo, eu falei sobre as consequências da maledicência. E aí eu citei o versículo de Coríntios, onde Paulo fala que os maledicentes, eles não herdarão o reino de Deus. E fala que, porque os maledicentes não herdarão o reino de Deus, nós devemos nos afastar dessas pessoas. Para quê? Para que nós não sejamos corrompidos por ela. Fica longe do maledicente. Vai chegar perto de você para falar mal dos outros, foge dele. Foge dele, igual José fugiu daquela mulher. Sai correndo, foge dele, ou então repreende. Não deixa falar não. Coloca essa língua para dentro em nome de Jesus. Aleluia. Por último então, eu quero falar agora para você, qual é então, se nós não podemos praticar maledicência, se os maledicentes vão para o inferno, e o que nós devemos fazer então? Qual é o comportamento do cristão quanto a isso? É isso que eu vou falar agora. Mateus capítulo 1, versículo 18. Primeiro exemplo que eu vou citar é o exemplo de José, o pai de Jesus. E a passagem diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Beleza, não foi José, mas ele começou a ver a barriga crescendo, o negócio. Aí no versículo 19 fala o seguinte: mas José, seu esposo, sendo justo, repete comigo, sendo o que, irmãos? Justo. Então, sendo justo, a palavra faz questão de falar que a ação dele foi porque ele era justo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, não querendo difamar, não querendo praticar a maledicência, vagabunda, filha não sei das quantas, prostituta, e aí não, ele não quis fazer isso porque ele era justo. Ele não quis atribuir a ela uma má fama. Ele resolveu deixá-la secretamente. Então, quer dizer que o justo não difama. José era justo, não difamou. Olha só que interessante, guarda isso aí. Guarda isso. E enquanto ele ponderava nessas coisas, apareceu um anjo em sonho para ele e falou: filho, José, filho de Davi, não tema não, camarada, receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia, graças a Deus. Pronto, resolvido. Respirou tranquilo. Agora, Judas, versículos 8 a 10, porque só tem um capítulo, mostra o exemplo do arcanjo Miguel. Olha só, até os anjos, no caso do arcanjo, chefe dos anjos, eu já pesquisei ele, tá certo? O que o arcanjo Miguel fez? Olha, versículos 8 a 10 lá de Judas fala o seguinte: ora, estes quem? O livro de Judas está falando sobre os dissimuladores, aquelas pessoas que entram na igreja dissimuladamente, secretamente, para cometer um monte de coisas horríveis,
secretamente, dissimulado, camarada falso. Estes, então, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Nem o arcanjo Miguel resolveu usar de difamação, da maledicência. Ele poderia chegar então com todas as qualidades negativas de Satanás, as quais ele tem, poderia usar alguma delas, ou fulano de tal, e usar uma dessas qualidades. Não, ele não fez. Ele não ousou proferir nenhum juízo infamatório, nem para a pessoa do próprio anjo das trevas, nenhuma. Mas ele diz: o Senhor te repreenda. Não foi isso que ele fez? Nem o anjo difamou, irmãos, nem o anjo. Versículo 10: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Então, uma das qualidades negativas dos dissimuladores é que eles difamam, eles falam mal mesmo. Por quê? Porque eles são caídos, eles não têm Deus no coração, eles são dissimulados. E aqui fala no livro de Judas, para que você possa ver depois, mostra todas as qualidades negativas deles. Se pode realmente falar que são qualidades. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Quem está falando? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem. Então olha o que o Senhor Jesus está ensinando agora para os seus discípulos. Vou repetir mais uma vez: digo, porém, a vós outros que me ouvis. Nós ouvimos ao Senhor também, viu, irmãos? Amai os vossos inimigos. Quando fala amar os vossos inimigos, a gente vê que quando Romanos, a partir do capítulo 12, que começa a falar a respeito do viver prático do cristão, lá em Romanos 12 vai falar que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem, que nós devemos fazer essas coisas. E no último versículo do capítulo 12 vai falar lá o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É dessa forma que nós vencemos. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem àquelas pessoas que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Então aquela pessoa que fala mal de você, fala bem dela. Como é que você vai falar bem da pessoa que está falando mal de você? Você vai procurar uma qualidade dela ruim? Não. Você vai procurar nela algo que ela tenha de bom, algo que você possa qualificar e falar bem dela, e vai usar dessas características para falar dela. Então, se a pessoa falar mal de você, é porque ela é difamadora, é porque ela está seguindo o exemplo de Satanás, é porque de repente ela não tem Deus. Agora que você já é outra fonte, você é uma fonte que jorra um tipo de água, sabendo que fonte é você? A fonte que jorra para a vida eterna. Quem está dentro de nós, irmãos? O Espírito Santo. Então nós não podemos dar frutos ruins. Então, se alguma pessoa fala mal da gente, eu vou falar bem dela, pastor, porque foi para isso que eu fui chamado. Se alguém falar mal de nós,
bendizei a essa pessoa que fala mal de você. Quem pode dizer amém? Amém. Amém, irmãos. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Romanos capítulo 12, versículo 14: abençoai aqueles que vos perseguem. Então, qual é o procedimento do cristão? O que é próprio do cristão? Bendizer, falar bem. E para falar bem, você vai ter que olhar a vida da pessoa e vai procurar somente as características boas. Porque o caluniador, ele só vê o mal. A pessoa pode ter 10 características boas, mas ele vai ver o mal e vai falar sobre aquilo lá. E vai difamar o camarada. Isso não é o capeta. A pessoa está sendo usada, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Estou no finalzinho, 95%. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Olha só o apóstolo Paulo mais uma vez. E nos afadiguemos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Então, quando isso que é o exemplo do apóstolo agora, quando injuriado, a palavra fala, ele diz que ele bendiz, ele fala bem da pessoa, ele não fala mal. Quando somos injuriados, bendizemos. Vamos seguir o exemplo, irmãos. Ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo, não sei quem lembra: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, quando você não falar mal mais de ninguém, a pessoa vai seguir o exemplo seu. Por quê? Porque você vai estar seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que estava seguindo o exemplo de Cristo. E o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na minha e na tua vida. Aleluia! Penúltima passagem, para te dar mais alegria. Tiago capítulo 3, versículos 8 a 10. A língua, observa mais uma vez a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor. Olha só como é que é o crente, às vezes sem sabedoria. Com ela bendizemos ao Senhor, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O cara fala bem de Deus e fala mal do próximo. Ele fala bem de Deus, bendiz a Deus e pratica maledicência contra o próximo, achando que está tudo beleza. Falando, não. Aí Tiago ele fala o seguinte, no versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. A mesma boca que nós usamos para bendizer a Deus é a mesma boca que nós usaremos para falar bem do nosso próximo. Aleluia! E por último, 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. Finalmente, usa até essa palavra, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados. Mais uma vez, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados. Nós fomos chamados para quê? Para bendizer. Nós não fomos chamados para falar mal de ninguém. Eu creio que você entendeu plenamente essa palavra. E a maledicência leva para o inferno. E o apóstolo lhe fala que não devemos falar mal de ninguém. Teve um versículo aqui que falou de ninguém. Não podemos usar a maledicência para com ninguém.
devemos abandonar. O que a Bíblia fala é que nós devemos despojar, abandonar, mandar embora. Ela esteja longe de nós. Se ela estiver na vida do vizinho e o vizinho quiser chegar junto da gente com ela, o que a Bíblia falou lá em Coríntios capítulo 5, fica longe, não recebe nem essa pessoa não, para que a maledicência não tenha o perigo de te contaminar. Foge dela. Se você abraçar a maledicência, vai para o inferno. Vamos nos colocar de pé. Grupo de louvor. Eu queria que você orasse nessa manhã comigo, porque não vou perguntar se você praticou a maledicência não, porque é uma facilidade muito grande de nós falarmos mal dos outros. Mas eu queria que você orasse nessa manhã e que você pedisse perdão a Deus por tal pecado. Que você possa pedir a Deus nessa manhã em oração, para que o Senhor arranque da tua vida, para que ela possa estar longe de você, e para que Deus ele possa deixar longe de você até as pessoas que são maledicentes, para que não possam te contaminar. Feche os teus olhos nessa manhã, enquanto o grupo de louvor canta um hino. Queria que você orasse a Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Mais perto do
Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã, segunda-feira, tem a live dos adolescentes. E amanhã a live deles vai estar o Alexandre Martins, o pastor, fazendo uma participação com eles lá, cantando, pregando, aconselhando. Queria convidar para vocês dar uma entradinha também. Acho que é 8 horas, né? 7 horas. 19 horas. Ah, muito bem. Então 19 horas que a gente puder, dá uma entradinha lá para figurar também um número bom, assistindo a live dos adolescentes. Nós vamos orar, pedir a Deus que alcance cada um dos irmãos que estão alguns dentro dos seus lares, não puderam vir. Que Deus possa abençoar cada vida. Lembrando do Jaciel, está numa construção e um pouco preocupado lá com a sua construção. Nós estamos em oração por ele. Pelo pai da Thelma também. Vamos continuar lembrando aqui do pai do Daniel, que está indo bem. Graças a Deus, nós estamos em oração constante também. Lembrando a Rosângela, segundo uma visão que o marido dela teve, precisando das nossas orações. Enfim, cada membro deste arraial, que Deus possa alcançar o lar, as crianças, nossos velhos, todos sejam visitados pela sua graça, livrando de todo o mal. Oramos. Glória a Deus, soberano Pai que está nos céus. Senhor, é a nossa força. Socorro bem presente nas nossas tribulações. Essa igreja sempre foi marcada pela oração, desde a sua abertura. Ela foi aberta por um trabalho de oração de uma missionária há muitos anos atrás. Deus nos trouxe para cá e aqui nós sempre priorizamos a oração. Glória a Deus. E eu quero dizer que todos os dias nós estamos aqui em oração. Aleluia. Observando os critérios, máscarazinha, né? Para esconder a cara, o vírus.
tapetinhos na entrada, com água sanitária para lavar os pés, para matar o bicho que estiver na sola do pé. Todos que entrar já pisa ali, ó, naquele pano branco lá, que é para se alguma coisa vem colado no solado do sapato, porque diz que o bicho anda demais na roda de pneu de carro, sola de sapato, então já fica ali. E entramos observando o distanciamento aqui, mas não vamos parar de orar. Muito mais agora. A igreja precisa orar.